Bom dia! Hoje, vamos falar sobre uma história que parece ter saído de um filme, mas é um evento real e histórico que continua a inspirar pessoas. Imagine uma cidade tão poderosa, tão imensa, que todos acreditavam que jamais poderia ser derrotada. Essa era a Babilônia, a grande capital de um império formidável. Suas muralhas eram incrivelmente altas e espessas, e o famoso rio Eufrates corria bem no seu centro, fornecendo água e uma camada extra de defesa. Para as pessoas daquela época, a ideia de conquistar a Babilônia era simplesmente impossível. Era o centro do mundo, um símbolo de força inabalável e de realização humana. Agora, vamos adicionar um elemento ainda mais incrível a esta história. Cerca de 150 anos antes da queda desta grande cidade, um profeta chamado Isaías escreveu algo verdadeiramente espantoso. Ele registrou uma mensagem de Deus que não apenas previu a derrota da Babilônia, mas também nomeou o homem que o faria, Ciro. Pense nisso por um momento. Isaías estava nomeando uma pessoa que nem sequer havia nascido ainda, atribuindo-lhe uma missão que parecia completamente impensável. A profecia dizia que este futuro rei, Ciro, seria o instrumento de Deus para libertar o povo judeu, que estava cativo na Babilônia. Era uma promessa de esperança em um tempo de desespero. Esta profecia, registrada no livro de Isaías, era incrivelmente específica. Dizia que Deus abriria portas diante dele para que os portões não fossem fechados. Falava em nivelar montanhas e derrubar portões de bronze. Para as pessoas que ouviam isso, deve ter soado como pura fantasia. Como poderia um rei estrangeiro, ainda não em cena, superar a cidade mais poderosa da terra? A Babilônia não era apenas bem fortificada, era também rica, com vastos depósitos de comida e riqueza. A cidade estava preparada para qualquer cerco longo, fazendo com que um ataque direto parecesse uma loucura. A profecia era um desafio direto ao que todos viam com seus próprios olhos. O contexto torna esta previsão ainda mais poderosa. A Babilônia, sob governantes como Nabucodonosor, estava no auge absoluto de sua glória. Eles haviam conquistado nações, incluindo Judá, e levado o povo judeu ao exílio. Os babilônios estavam confiantes, orgulhosos e se sentiam completamente seguros atrás de suas lendárias fortificações. Eles acreditavam que seus deuses e sua engenharia os tornavam invencíveis. Então, quando Isaías falou de um homem chamado Ciro vindo para conquistá-los, foi uma mensagem que desafiou toda a lógica e estratégia militar da época. Foi uma declaração de fé contra a maior superpotência do mundo, um sussurro de esperança contra o rugido do poder imperial. Com o passar dos anos, a profecia de Isaías esperou pacientemente nos bastidores da história. Então, um líder poderoso e brilhante surgiu no cenário mundial. Ciro, o Grande, rei da Pérsia. Ele era conhecido não apenas por sua habilidade militar, mas também por sua sabedoria e abordagem surpreendentemente humana à conquista. Ao contrário de outros reis que governavam pelo terror, Ciro frequentemente conquistava a lealdade dos povos que subjugava. À medida que seu império crescia, seus olhos eventualmente se voltaram para o prêmio máximo, a grande cidade da Babilônia. Ele sabia que um assalto direto às suas muralhas maciças seria uma empreitada custosa e provavelmente fracassada. Um tipo diferente de plano era necessário. Ciro estudou a maior força da cidade e percebeu que ela também poderia ser sua maior fraqueza, o rio Eufrates. O rio fluía sob as muralhas da cidade através de enormes portões de bronze, fornecendo uma rota aquática direta para o coração da Babilônia. Enquanto os babilônios viam isso como uma parte segura de sua defesa, Ciro viu uma oportunidade. Seu plano era audacioso e brilhante em sua simplicidade. Ele não tentaria passar por cima das muralhas. Ele passaria por baixo delas. A ideia era desviar o poderoso rio Eufrates para um pântano próximo, baixando drasticamente o nível da água enquanto ele fluía pela cidade.
Este foi um projeto de engenharia maciço que exigiu planejamento cuidadoso e execução precisa. Rio acima da Babilônia. Ciro ordenou que seus soldados cavassem uma série de canais profundos e uma grande bacia para redirecionar o fluxo do rio. Este não era um plano que pudesse ser escondido facilmente, mas os babilônios, seguros em sua arrogância, prestaram pouca atenção às atividades do exército persa fora de suas muralhas. Eles acreditavam que ninguém poderia romper suas defesas. Então subestimaram a criatividade e a determinação de seu oponente. Ciro estava pacientemente preparando o palco para uma das vitórias militares mais notáveis da história. Uma que dependeria mais da inteligência do que da força bruta. O sucesso do plano dependia inteiramente do tempo e da surpresa. O rio precisava ser desviado no momento exato, e suas tropas precisavam estar prontas para se mover assim que o nível da água estivesse baixo o suficiente. O objetivo era transformar o leito do rio em uma via transitável para dentro da cidade. Seus soldados seriam capazes de simplesmente andar sob os portões do rio, que estariam bem acima da água agora rasa. Era uma estratégia que exigia imensa coordenação e um profundo entendimento tanto da engenharia quanto da psicologia humana. Ciro contava que os babilônios estivessem muito distraídos e excessivamente confiantes para perceber o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. A noite em que Ciro escolheu para colocar seu plano em ação não foi coincidência. Dentro das muralhas impenetráveis da Babilônia, um enorme festival estava acontecendo em toda a cidade. O governante da Babilônia na época, Belsazar, estava dando um grande e decadente banquete para 1000 de seus nobres, esposas e concubinas. Eles estavam bebendo vinho dos vasos sagrados que haviam sido saqueados do templo em Jerusalém, zombando do Deus dos judeus cativos. A cidade inteira estava envolvida em folia, música e celebração. Os sons da festa ecoavam pelas ruas, e os sentinelas nas muralhas provavelmente estavam mais focados nas festividades do que em qualquer ameaça potencial do lado de fora. Essa atmosfera de arrogância e distração foi a cobertura perfeita para o exército de Ciro. Enquanto Belsazar e sua corte brindavam a sua própria grandeza, acreditando que eram intocáveis, os soldados persas trabalhavam silenciosamente. Rio acima, os canais de desvio foram abertos, e a água do Eufrates começou a escoar para a bacia que os homens de Ciro haviam preparado. O rio que fluía pela Babilônia ficou cada vez mais raso, centímetro por centímetro. O barulho do festival facilmente abafaria quaisquer sons do rio, e a escuridão da noite escondeu a mudança dramática que estava acontecendo bem debaixo de seus narizes. Dentro do palácio, a festa atingiu um momento de terror sobrenatural. Segundo o relato histórico no livro de Daniel, uma mão desincorporada apareceu e escreveu uma mensagem misteriosa na parede do palácio. Ninguém conseguia entendê-la. O profeta Daniel, agora um homem idoso, foi chamado para interpretar a escrita. Ele disse ao rei aterrorizado que a mensagem era um julgamento de Deus. Seu reino havia sido pesado, achado em falta, e seria dado aos medos e persas. Naquele exato momento, enquanto o rosto do rei ficava pálido de medo, os soldados de Ciro já estavam em movimento, entrando na cidade sem luta. As tropas persas, lideradas por seus comandantes, atravessaram a água até a coxa do Eufrates e entraram na cidade sob os enormes portões do rio. Assim como a profecia havia previsto, os portões internos que levavam das margens do rio para as ruas da cidade haviam sido deixados destrancados e desguardados em meio ao caos do festival em toda a cidade. Os soldados se espalharam pela Babilônia, assumindo o controle com velocidade surpreendente e mínima resistência. Os babilônios foram pegos completamente de surpresa. Sua grande festa se transformou em uma cena de pânico e confusão ao perceberem que sua cidade impenetrável havia sido invadida sem que uma única pedra de suas muralhas fosse desalojada. A festa havia terminado.
A queda da Babilônia aconteceu exatamente como Isaías havia profetizado 1,5 séculos antes. O homem chamado Ciro, cujo nascimento ainda estava no futuro distante quando a previsão foi feita, foi quem conquistou a cidade. A profecia afirmava que Deus iria adiante dele e nivelaria as montanhas. E o plano engenhoso de Ciro para desviar o rio fez exatamente isso, removendo a montanha de um obstáculo que era o Eufrates. A promessa de que os portões não seriam fechados foi cumprida quando os soldados persas encontraram os portões internos da cidade descuidadamente abertos durante o grande festival. Foi uma confirmação impressionante de uma previsão aparentemente impossível. O que torna esta história tão notável é que a conquista foi, em grande parte, sem derramamento de sangue, especialmente em comparação com os cercos brutais do mundo antigo. Ciro era conhecido por sua misericórdia e fiel ao seu caráter. Ele tomou a cidade sem a destruição generalizada que geralmente acompanhava tal vitória. Ele então emitiu um decreto famoso, que também é registrado na Bíblia e confirmado pela arqueologia, como o Cilindro de Ciro. Este decreto permitiu que o povo judeu, que havia sido cativo por décadas, retornasse à sua terra natal e reconstruísse seu templo em Jerusalém. A profecia não era apenas sobre a queda de uma cidade, era sobre a restauração de um povo. Este evento histórico serve como um poderoso testamento à ideia de que promessas, especialmente as de natureza divina, podem ser cumpridas, por mais improváveis que pareçam. Para as pessoas daquela época, e até para nós hoje, a história mostra que a arrogância e o poder humanos têm seus limites. A Babilônia pensou que era eterna, mas seu fim foi escrito muito antes de ela vir. Para as pessoas de fé, isso é mais do que apenas um conto militar inteligente. É a prova de que há um plano maior em ação no mundo, um que se desenrola através de gerações de maneiras precisas e significativas. Demonstra que a esperança nunca está verdadeiramente perdida, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E é por isso que esta história ainda ressoa tanto conosco hoje. É uma fonte de inspiração. Ela nos lembra que, mesmo quando enfrentamos obstáculos que parecem tão altos e fortes quanto as muralhas da Babilônia, pode haver um caminho inesperado a seguir. Ela nos encoraja a procurar soluções inteligentes e nunca subestimar o poder de um plano bem traçado. Mais profundamente, fala sobre o poder duradouro da fé e da esperança. A história de Ciro e a queda da Babilônia nos ensina que as promessas podem ser cumpridas e que a libertação pode vir das maneiras mais surpreendentes, transformando uma noite de celebração em um momento de acerto de contas e um longo exílio em uma alegre jornada para casa.